A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todas as suas vidas. Eu estava aqui pensando durante todo o culto, o grupo com vocês aqui, nós, estava com a gente, com o Senhor. E eu estava pedindo ao Senhor Deus que alargasse o nosso coração no amor, não é? A gente pede para amar as pessoas e a gente quer amar todas as pessoas, independente de quem sejam elas e do que elas trazem. Então a gente louva a Deus porque o Senhor está nos dando a oportunidade, pelo menos a mim, de alargar a capacidade de amar. E nossa igreja tem como desejo, como valor, acolher a todas as pessoas. E a gente fica muito feliz com a presença de todo mundo aqui. A turma que chegou de manhã, tomou café com a gente, mas continua aqui. A gente agradece muito por vocês terem permanecido aqui louvando ao Senhor Deus. E espero que o Senhor fale ao coração de vocês, como todos nós, e o Senhor fale a todos nós. Continue falando aos nossos corações, como já tenho falado até esse momento. Eu estava também extremamente incomodado com aquilo que eu pensei, aquilo que Deus tem trabalhado no meu coração para falar esta manhã, e eu fiquei muito incomodado porque na verdade um pouco talvez das minhas próprias crises, né? Então eu quero aqui dividir uma crise com vocês. E a gente entra em muitas delas, né? Sobretudo pastores, a gente entra em muitas crises. Eu acho que todo pastor tem que fazer terapia. Eu demorei para entender isso, mas a gente entra em muitas crises. E uma delas que tem é a compreensão da liberdade que eu tenho em Cristo Jesus, através da graça. Tenho liberdade para fazer o que eu quiser, para ser o que eu quiser, mas ao mesmo tempo eu tenho a responsabilidade de ter uma vida santa. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, como viver a vida com liberdade, com tranquilidade, sem estar sujeito a nenhum jugo, nenhum peso, nenhuma regra que me impeça ser quem eu sou ou quem eu desejo ser, mas ao mesmo tempo usar a liberdade para glorificar a meu Deus. Porque quando eu uso a liberdade, a graça que eu recebi, contra o Deus que me deu a liberdade e a graça, eu estou fora da perspectiva da criação. Deus me criou para ser aquilo que eu ainda não consegui ser. E é muito bonito saber que Deus me ama, independente de eu não conseguir ser aquilo que Ele teve como propósito para mim. Mas Deus continua me amando. Como viver, então, essa liberdade, essa graça, e ao mesmo tempo dignificar ao Senhor com a minha vida? Isso, confesso a vocês, que muitas vezes fica fervilhando dentro do meu coração, até onde eu posso ir, aonde eu posso ir, que eu glorifico ao meu Deus, sem precisar deixar de ser eu. Isso é uma questão que fica fervendo dentro de mim, mas pelo que eu observo também, uma questão que fica fervendo nos corações de muitas pessoas e alguns membros da nossa igreja brasileira, que muitas vezes tem muita dificuldade de lidar com a graça. E essa é uma questão que está me preocupando ou enchendo o meu coração. Me parece que o apóstolo Paulo, durante vários momentos das suas igrejas,
ele teve esse mesmo problema. O apóstolo Paulo pregava aos gentios, e os gentios se sentiam livres e eram livres. E Paulo, várias vezes, ele traz essa reflexão, dizendo, olha, isso é maravilhoso, mas não é exatamente isso que a gente deve viver. E eu quero ler alguns textos com vocês, eu vou passar por alguns textos, por isso eu não vou determinar um específico, para que a gente possa tentar entender a perspectiva da Bíblia nessa situação, especificamente na inspiração dada pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo, que estava lidando com esta demanda, com esta situação. E eu gosto muito do livro de Colossenses. E no livro de Colossenses, capítulo 2 e 3, nós vamos ler enquanto conversamos, o apóstolo estava meio que dando conselhos àqueles irmãos lá de Colossos de como viver a liberdade e também uma vida santa e uma vida que dignifique o nome do Senhor. Como viver a liberdade que tinham adquirido através do sacrifício de Cristo na cruz, sem ir contra o valor desse sacrifício de Jesus. Ele traz algumas coisas para mim. Primeiro, ele diz que para eles se aprofundarem em Jesus, edificando as suas vidas nele. Lá no capítulo 2, por isso a gente vai ler alguns textos, no capítulo 2, a gente lê isso, no versículo 6, ele diz assim, e agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continue a segui-lo, aprofundem nele suas raízes, e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Olha que interessante, o apóstolo nos ajuda a compreender aqui. E ele começa então dando indicações para eles, para que eles não permitissem serem escravizados novamente por ideias desconexas com o sacrifício de Cristo. E lá no próprio capítulo 2, ele continua dizendo, não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias, invenções engenhosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Vocês estão completos. Essa ideia de que, arraigados em Jesus, ligados a Ele, nós estamos completos à medida que nós vamos cada vez mais nos parecendo com Ele. E Ele então diz, por isso então a gente também é liberto da nossa natureza humana. Essa natureza animalesca. A gente tem uma natureza animalesca. O Erich Fromm era um psicólogo, ele era psicanalista, psicólogo, enfim. Em Deus ele não acreditava, mas num livro, Coração do Homem, ele diz assim, eu estou quase mais ou menos assim, estou quase acreditando nessa coisa aí de pecado original, porque eu olho as crianças e todas as vezes que a gente diz não para as crianças, elas têm tendência a fazer exatamente aquilo que a gente falou para elas não fazerem. Onde elas aprenderam isso? E ele começa a falar então da possibilidade dessa natureza. Claro que ele não faz teologia, mas a teologia chama isso de natureza pecaminosa.
A nossa natureza faz com que a gente busque cada vez mais a coisificação de nós mesmos e a coisificação do outro. Por isso, o apóstolo aqui, creio eu e creio você também, inspirado por Deus, no versículo 11, ainda do capítulo 2, ele diz assim: em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. Ele continua: no batismo vocês foram sepultados com Cristo, e com Ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Quem tem Cristo no coração, quem está arraigados em Cristo, vive uma nova vida. E eu não estou falando nada de moralizações aqui, mas eu estou simplesmente trazendo aqui uma questão se o que nós estamos vivendo, fazendo e tem dignificado o nosso Deus. É uma coisa que nós temos sempre que nos perguntar. O que eu estou fazendo, e o que eu estou dizendo, o que eu estou sendo, dignifica o nome do Senhor? Eu não estou aqui falando de sexualidade, eu não estou falando de moralidade, eu estou falando de dignificação do nome do Senhor em nossas vidas. Até quando a gente usa da graça contra o Deus da graça? E ele dá um outro conselho aqui ainda nesse texto. Dá um conselho para que eles não se deixassem condenar por legalistas. A partir do versículo 16, ele diz assim: vou ler antes o versículo 13. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então, Deus lhe deu vida em Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Desse modo, desarmou os governantes, as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-lo na cruz. Esse texto é muito interessante. Antes de ler o texto que eu havia de uma outra parte do texto, mas é muito bonito isso aqui, porque é a ideia de um general que chega vencendo, como vencedor, ele chega com poder e todos os outros estão presos, amarrados, envergonhados, de cabeça baixa. Na cruz, Jesus Cristo derrotou todos os malvados, todos os poderes, todos os demônios. Na cruz, Jesus Cristo nos fez melhor através da cruz. Mas a gente precisa ficar ligado na cruz, não em nós mesmos. Porque pecado é errar o alvo. Errar o alvo proposto por Deus. E errar o alvo proposto por Deus é rebelião contra o Criador. Por isso a gente precisa estar arraigados em Jesus, ligados nele. Portanto, diz o verso 16, não deixe que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados. Pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Não aceite a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos, e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos, e eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo. Unido a ele por meio de suas juntas e seus ligamentos, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. E ele continua no versículo 20: vocês morreram com Cristo, e ele os libertou dos princípios espirituais desse mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem: não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre
coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribui para vencer os desejos da natureza pecaminosa. O que Paulo está dizendo aqui é que evangelho não é seguir regras. O que Paulo está dizendo aqui é que eu não preciso ficar preso. Hoje um rapaz chegou aqui, não sei se ele está aqui ainda, mas ele estava aqui e tal, e ele perguntou sobre samba, e ele disse, não, mas samba canta samba com letra gospel, com letra evangélica. Eu disse, não, no culto sim, mas na última sexta-feira do mês de junho, a gente fez a nossa roda de samba. Ele disse, uma roda de samba, samba gospel. Então, não, cantamos samba de raiz mesmo, e o povo canta samba mesmo. Glória a Deus por isso. E glorificamos a Deus. A roda de samba teve muito pagode, não gostei muito do negócio, mas foi muito interessante aqui ver a roda de samba. Ver a roda de samba, que foi maravilhosa, a roda de samba. Estamos longe dessas regras que dizem que a gente não pode isso ou não pode aquilo. O nosso corpo pode ser usado, sim, na nossa cultura, para a glorificação do Senhor. Mas esse mesmo corpo pode ser usado para a glorificação do outro e de nós mesmos. O samba também inclui frevo, né? Inclui frevo, inclui tudo, exatamente. A gente estava aqui cantando e louvando ao Senhor com todo esse tipo de música, porque é a música da nossa cultura. Mas o corpo estava sendo usado para glorificar a Deus. O que Paulo está dizendo, não deixem que regras nenhuma tirem de vocês a liberdade que vocês têm em Cristo Jesus. E aí, ele continua conversando, dizendo algumas orientações, dando algumas orientações. Já que vocês são livres, ele continua dizendo, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida em Cristo, capítulo 3, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida e agora a sua verdadeira vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Aqui a gente precisa de uma coisa que a gente chama de metanoia, de uma mudança de mente, uma mudança de jeito de pensar. Porque o nosso pensamento sim tem que estar em Cristo Jesus. E a pergunta nossa sempre tem que ser essa: o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Glorificamos a Deus? O pêndulo da liberdade, o pêndulo da graça, o limite da graça é a glorificação a Deus. Se nós, com os nossos corpos, não estamos glorificando a Deus, nós estamos dizendo não ao sacrifício de Cristo na cruz. Isso não tem nada a ver com fundamentalismo ou pensamento arcaico. Isso é a palavra de Deus. A gente pode viver na graça com liberdade, mas a gente tem que viver em Deus, não em nós mesmos. Porque em nós mesmos nós vamos viver de forma animalista. E eu não estou aqui me retirando disso de forma alguma. Eu estou aqui falando para nós, porque isso realmente tem tomado conta do meu coração. E quantas vezes nós deixamos que a nossa carne fale mais alto? Ele continua dizendo que a gente precisa fazer morrer a velha natureza e nos revestir da nova. Capítulo 3 de Colossenses, ainda, lá em capítulo 3, versículos 5 ao 10, diz assim: portanto, façam morrer as coisas pecaminosas terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual. Aqui, o apóstolo Paulo não estava falando de questão de sexualidade. Ele está falando do que nós fazemos com a nossa sexualidade.
Portanto, fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus da ganância, que é a idolatria. E por causa desses pecados que vem a ira de Deus, vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é momento de livrar-se da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Olha que coisa! Esse texto aqui é muito interessante. Nosso velho homem, que muitas vezes a gente aprendeu, a gente dá uma vacilada, puxa vida, meu velho homem. Nosso velho homem está morto. Ele está morto. Às vezes ele pesa. Imagina? Ele está nas nossas costas. Se eu pegar aqui um barro e colocá-lo assim de costa, o que eles faziam antigamente. Um prisioneiro, eles levavam os prisioneiros amarrados, um de costas para o outro, e um levava o outro nas costas, depois que esse se cansava, trocava, quem estava em cima ia para baixo, né? E ficava carregando nas costas, e o indivíduo com as pernas para cima, e eles amarrados, levando. Mas chegava um momento que um deles morria, e o outro tinha que levar até o final aquele corpo morto nas costas. Assim é o nosso velho homem, ele está morto. Se a gente recebeu Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, o velho homem está morto. Por isso, a gente não precisa ressuscitá-lo. E a gente não ressuscita quando a gente se apega a Cristo cada vez mais. E é uma luta constante. É como se fosse uma guerra civil dentro de nós. Porque a gente é carne. É a luta de carne e espírito. A gente fica naquela luta tremenda. Às vezes acontece de forma meio que inconsciente, porque a gente é natureza pecaminosa. Mas muitas vezes a gente sabe dizer que a gente pode dizer não e a gente não diz. A gente então faz opção por nossa natureza. A gente faz opção por nossa natureza. O texto diz assim, Paulo continua dizendo, revestir da nova natureza é ter características também com cuidado com o outro. E aí eu fico pensando nessa ideia de santidade que vai além dessa coisa moralista. Mas o texto lá diz assim, no capítulo 12, versículo 12 ao versículo 15. Já estou quase terminando. Isso é o que o pastor disse. Né? Há 30 anos eu falo isso. Né? Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. Quando eu olho esse texto aqui, eu fico pensando, na verdade, irmãos, que me parece que a ideia de santificação tem muito a ver com o relacionamento com o outro. Mas, quando eu olho o texto de Hebreus, e eu quero voltar, porque eu disse que ia ler outros textos, lá no texto de Hebreus, capítulo 5, diz que nós somos casa de Deus, mas Cristo como Filho é responsável, capítulo 3, na verdade,
mas Cristo, como Filho, é responsável por toda a casa de Deus, e nós somos a casa de Deus, se mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. Nós somos casa de Deus. Olha aqui. E você? Aonde Deus mora? No coração. Deus mora em cada um de nós. Deus não mora no templo feito por mão de homem. Deus não mora em regras. Deus não mora em lugar pré-estabelecido. Deus mora dentro de nós, inclusive recebemos a Jesus como Senhor de nossas vidas. Porque quando nós recebemos a Jesus como Senhor de nossa vida, nós mortificamos a nossa carne. E Jesus Cristo passa a ser aquele que governa a nossa vida. Esse texto me ajuda a entender o livro de Hebreus. Uma coisa interessante. O texto continua dizendo, depois vocês podem ler, no capítulo 3, começa dizendo o autor de Hebreus, dizendo que o povo lá no deserto, o povo que saiu do Egito, que saiu da libertação, não soube lidar com a libertação e ficou no deserto reclamando o tempo todo e criando problemas. E aí o texto diz assim: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos. Por isso fiquei irado com aquela geração e disse: seu coração sempre se desvia de mim. Vocês se recusam a andar em meus caminhos. Assim jurei em minha ira: jamais entrarão no meu descanso. E a ideia aqui está muito focada na ideia da criação, em que Deus, ao terminar todas as coisas, disse que tudo era bom, e a Bíblia diz que Deus descansou. Quando a gente se encontra com Jesus, é isso que a gente acha. A gente acha descanso para a nossa alma. E o texto, ele continua dizendo: portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado, pela essa ideia de rebelião, de errar o alvo, e fique endurecido. Porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firmes até o fim a confiança que nele depositamos no início. E o texto continua: e quem foram os que se rebelaram, mesmo depois de terem ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito, conduzidos por Moisés? E quem deixou Deus irado, no sentido assim, de indignado, não é? Durante 40 anos? Não foi o povo que pecou, cujos corpos ficaram no deserto? E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entrariam em seu descanso? Não foi o povo que lhe desobedeceu? Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa da sua incredulidade. Quando a gente olha isso aqui, a gente fica assim: mas e agora? Então, ferrou tudo. Não tem salvação para mim. Cada vez que a gente olha aqui, a gente fica pensando nisso. Lá em Tessalonicenses também ele diz assim: eu escrevo. A vontade de Deus, qual é a vontade dele? É que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um sabe controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite, ninguém coisifique o outro. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. E também em Romanos 6, aí Paulo estava vivendo isso tudo, ele começa a entrar naquele assunto que a gente começou no início. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma.
Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Pois sabemos que nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos em Cristo, cremos que também com ele viveremos. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam os seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de justiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Essa é a vontade de Deus para nós. Aí a gente pensa, mas e aí agora? Eu não consigo fazer isso, porque eu estou naquela coisa que vai do outro. Uma guerra tremenda. Graças a Deus, pela graça do Senhor, nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós, que é o nosso mediador, é o mediador entre nós e Deus. Esse sumo sacerdote se fez gente e fez corpo negro neste mundo e morreu numa cruz por nós. Esse sumo sacerdote, o sacerdote deles oferecia o sangue, eles espargiam o sangue, tomavam um banho, botavam uma roupa branquinha, entravam na tenda e o povo estava lá vendo. Eles espargiam o sangue sobre eles, primeiro para perdão dos pecados deles. Depois eles saíam, tomavam banho novamente, colocavam uma outra roupa, entravam na tenda novamente e colocavam o sangue, espargiam o sangue sobre o corpo para perdão dos pecados do povo. Jesus Cristo era um sumo sacerdote que experimentou todas as coisas e não pecou. Jesus Cristo não precisou espargir sangue sobre ele, porque ele entregou o seu corpo e derramou o seu sangue naquela cruz por nós. E o texto então diz assim: todo sumo sacerdote é um homem escolhido para representar outras pessoas nas coisas referentes a Deus. Ele apresenta ofertas e sacrifícios de pecados e é capaz de tratar com bondade os ignorantes e os que se desviam, pois está sujeito às mesmas fraquezas. É por isso que precisa oferecer sacrifícios pelos próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Estou lendo aqui capítulo 5 de Hebreus. Ninguém assume essa posição de honra para si só. Ele deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Por isso Cristo não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote, mas foi Deus que lhe concedeu essa honra, dizendo: você é meu filho, hoje eu o gerei. E a outra passagem diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E continua: enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àqueles que podia salvá-lo da morte. E suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento. Com isso, foi capacitado para ser sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que obedecem. E Deus o designou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que houve. Ele estava aqui falando, o Augusto estava aqui falando também à igreja.
a esta altura já deviam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos básicos da palavra de Deus. Quero dizer para vocês, como pastor dessa igreja, glorifiquem ao Senhor que lhe deu liberdade. Vamos juntos fazer isso. A gente é livre para usar nossa cultura, a gente é livre para usar o nosso corpo para exaltar o nome do Senhor, a gente é livre para ouvir música, a gente é livre para ir, alguns aqui vão bastante, né, nas baladas, aquele negócio, né, que todo mundo dança, é só para lançar assim, já está dançando, né, aquele negócio, a música do inferno, tudo bem, né? Mas você é livre para isso. Agora você não é livre para usar o seu corpo, casa de Deus, contra o Deus que te fez casa, o Deus que habita em você. Você não é livre. Você não é livre dessa perspectiva da liberdade para destronar Jesus da sua vida e se colocar no lugar. Você é livre para dignificar o nome dele com todas as suas ações. Você é livre para viver uma vida completamente sem regra, sem peso. Porque cada vez que a gente caminha para pecar, a gente se escraviza. A gente se escraviza. E a gente está fora daquilo que Deus propôs para nós. Que a gente consiga entender essa liberdade que a gente tem. Ou pelo menos que a gente fique sempre problematizando essa liberdade. Dizer, eu estou com essa liberdade, mas eu posso usá-la para o Senhor sempre, mesmo se eu estiver em qualquer lugar que eu desejar estar, em qualquer lugar eu esteja pensando se aquilo que eu estou realizando ou sendo naquele lugar está de acordo com a perspectiva da criação. Deus nos abençoe, tenha misericórdia de nós. Vocês sabem que eu não estou me excluindo disso. Ele tenha misericórdia de nós e que a gente consiga, sim, compreender cada vez mais o que Jesus Cristo fez naquela cruz por nós. Eu e vocês somos livres. Livres, completamente livres. Livres. Não vamos deixar que nada nos faça escravo, nem as nossas próprias escolhas. Deus nos abençoe.